Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando a quarta-feira, dia 7 de agosto, dia de jogo do Fogão decisivo pela Copa do Brasil. Fogão aí atrás da vaga nas quartas de final diante do Bahia. E falando em Bahia, vamos começar falando aí do bom baiano Júnior Santos, que, como eu falei aqui ontem, né, tá tendo uma recuperação aí sensacional. De uma cirurgia, inclusive delicada, na tíbia esquerda, né? Da perna esquerda. E o Botafogo divulgou ontem imagens do Júnior Santos fazendo aquela bike ergométrica lá no centro, no núcleo de saúde e performance Life Fit do Lonier. Então, um raio aí surpreendendo a todos, e aquela expectativa de um retorno no final de outubro pode ser que aconteça antes, porque o Júnior Santos já está ali, ele está treinando, né, com o auxílio de uma botinha, enfim, o que é normal aí nesse tipo de cirurgia, mas realmente esse fenômeno, né, da natureza, o Júnior Santos, o raio aí, surpreendendo a todos. Tomara que ele retorne aí, quem sabe aí no início de outubro, né, seria muito bom para o time. Galera, o Botafogo abriu ontem o check-in para o nosso clássico diante do Flamengo. Só lembrando, né? Dia 18, é no outro domingo, mas o Botafogo já antecipou isso aí. Acho que também acaba indo aí no embalo, né? De que já temos aí um grande público para o jogo da Libertadores no dia 14, né? Então o Botafogo já abriu para a galera ir se preparando para esse jogo do domingo 18, que vai ser 18h30, né? E que vai botar à frente aí mais uma vez Botafogo e Flamengo, dois candidatíssimos ao título de 2024, tá? Então, abriu ontem com plano glorioso, depois o plano alvinegro abriu às 18 horas. Nesse momento, agora 10 da manhã de hoje, tá abrindo o plano preto, que eu sempre falo que é o meu plano, né? Então, vou correr lá assim que gravar aqui. E o plano branco só no dia 10, tá? Também conhecido como sábado, tá? Em seguida, na segunda-feira, abre na internet, tá? Para público geral, quem não é camisa 7, beleza? Então, aí um jogo muito importante, né? Esse jogo com o Flamengo, e que, claro, a gente espera que seja um desfecho bem diferente do que foi ano passado. Esquece, Carlos, esquece ano passado, beleza, esqueci. Galera, chegou o Rio, né, na madrugada dessa terça-feira, o jovem jogador franco-marroquino, é legal, né, falar franco-marroquino, o Mohamed El Arouche, de apenas 20 anos, ele chegou aí para assinar com o Botafogo, para se juntar com o elenco. Lembrando, né, que ele tem também um aspecto polivalente, ele pode atuar até como volante, né, mas especialmente se sente à vontade ali como meia e também como ponta esquerda. Então vamos torcer aí para o El Arouche se encontrar no Rio de Janeiro, mas com a cabeça no lugar, que é o mais importante. Falando também ainda da questão de jogos, né, de ingressos, o jogo do domingo, né, nossa volta aí para o Campeonato Brasileiro, vai ser contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, e já podem ser adquiridos ingressos. Galera aí do sul do Brasil, né, a torcida do Botafogo aí é muito forte, né, Santa Catarina, Paraná, né, no próprio Rio Grande do Sul. Então a galera aí do sul do Brasil se preparando, ingressos a R$180. Eu não sei porque não tem a opção de meia entrada para esse jogo, né, tem que perguntar aí para a galera do Juventude. Basta acessar o site ingressos.juventude.com.br para adquirir, tá? Lembrando que no dia do jogo vai ser vendido ali a moda antiga, né? Como se faziam os astecas, os maias, na bilheteria, a R$200. Vai ter aí um acréscimo, né? É interessante, né? Para não dizer o contrário, o Campeonato Brasileiro, cada jogo, cada clube tem, né, um protocolo aí de vendas, tem um valor também diferente. Então aí no caso do Juventude, não tem meia entrada, só 180. Se deixar para comprar no dia, se ainda tiver, né, R$200. Se você estivesse planejando aí esse jogo, eu não deixaria para a última hora, compraria logo aí nesse site que eu acabei de passar. Falando em site, galera, o site Gol, tá, deu a notícia, de certa forma não é aquilo que a gente quer ouvir, né?
que o lateral esquerdo, Alexandro, que eu falei bastante no vídeo de ontem, se você não assistiu, assista, tem preferência por seguir jogando na Europa, né? O Alexandro, que fez uma carreira muito boa, né, no velho continente, acabou de sair da Juventus, né, de Turim, e se falou, né, que ele estava fazendo mudança para o Brasil. Aí muita gente se animou de que o destino dele seria o Brasil, mas segundo o site Gol, a preferência dele é continuar jogando na Europa. Qual a situação de momento, tá? O São Paulo, falei aqui ontem, é o clube que vinha há mais tempo conversando com o jogador e tem uma carta na manga, né? Que é o fato do Alexandro, parece que ele é torcedor, né, do tricolor do Morumbi. Então, de repente, isso acontece muito, né? Hoje em dia os jogadores fazem uma carreira na Europa, né? Já conseguem fazer aquele pé de meia e aí desejam terminar a carreira, encerrar a carreira no Brasil jogando no clube de coração. Caso aí do próprio Rafael, no Botafogo, enfim. Temos aí vários exemplos, né? Foi falado ontem também o Thiago Silva no Fluminense, né? Thiago Silva aí que ainda está jogando bola e com 39 anos, né? Vai fazer 40 em breve, acho que em setembro. Então, assim, o Alexandro com o São Paulo esfriou porque não houve ali acerto financeiro, né? Mas o que pode ainda modificar o curso aí das negociações? O Botafogo está otimista, tá? O Botafogo apresentou, segundo fontes, né, uma proposta muito boa, né, financeira, e também a questão do projeto, né? A gente sabe que hoje o Botafogo apresenta não só essa parte aí de grana, mas também um projeto interessante para o jogador, da mesma forma que seduziu, né, recentemente jogadores como Luiz Henrique, o próprio Thiago Almada, né, mais recentemente o Matheus Martins, né? Então, a mesma coisa foi feita em relação ao Alexandro, né? Volto a dizer, segundo fontes, o Botafogo não confirma isso, tá? E aí isso aí pode pesar. E outro detalhe também interessante, das propostas que surgiram, eu falei ontem, né? Turquia, Portugal, para o Alexandro, nada foi também assim, sabe, de cair o queixo. Nenhuma proposta realmente robusta. Aliás, de Portugal, de Porto e Sporting, foram apenas sondagens, tá? Então, a proposta alvinegra segue na mesa para o Alexandro. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. É claro que, né, o tempo está passando, o reloginho, né, a contagem regressiva está passando. Daqui a uma semana temos o nosso jogo com o Palmeiras e fica praticamente impossível a gente imaginar que o Botafogo vai apresentar não só o Alexandro, mas qualquer outro jogador. Esse jogador vai chegar, vai se apresentar, vai ser inscrito na Conmebol e jogar, né? Muito difícil que isso aconteça, né? Não adianta a gente esconder aqui do torcedor. E aí eu quero que você comente aí embaixo se o Botafogo, né? Eu falei aqui ontem, minha opinião, acho que o Botafogo, entre muitos acertos esse ano, né, tem dado uns vacilos, tem errado em algumas coisas. Claro que às vezes foge do controle do Botafogo, né? Acertos que pareciam muito próximos, como era o caso do Joaquim, e acaba que tem uma lesão ali no meio, né, e o Botafogo resolveu não arriscar. Então, de qualquer forma, a gente sabe que o Botafogo precisava de um zagueiro já há muito tempo atrás e até agora nada, né? Vamos ver aí se pinta alguma novidade, beleza? A grande novidade do dia, né, na verdade, é o Thiago Almada, né? O Botafogo divulgou ontem imagens do Botafogo, da equipe, do elenco viajando, né? Embarcando para Salvador, né? Aquela tradicional, as imagens do Botafogo chegando e atendendo os torcedores lá soteropolitanos, né? E a gente viu a imagem do Thiago Almada. O jogador chegou de Paris no final de semana, assim como o Gatito também embarcou, e o Almada fez 2 treinos essa semana e deve ser aí o grande nome desse jogo, né? Pelo menos em termos de expectativa, né? Não acredito que ele comece jogando, já falei aqui no canal, não é o que o Arthur Jorge faz normalmente. Ele, quando tem um jogador assim chegando, teve o caso do Matheus Martins no final de semana mesmo, normalmente ele começa com a equipe que vem atuando, e no caso do Matheus Martins entrou ali na reta final da partida,
Acredito que com a Almada seja da mesma forma. Claro que tudo depende de como estiver se desenrolando a partida lá, o jogo da Fonte Nova, né? Falando sobre relacionados ainda, o Tiquinho e o Marçal são duas baixas, né? Não viajaram. O Marçal a gente não tem informação, né? A gente sabe que ele vive aí, infelizmente, né, as voltas aí com problemas na panturrilha, enfim, problemas físicos. Então o Marçal novamente aí de fora, e o Tiquinho novamente poupado, né? Ele estaria com dores em ambos os joelhos, tá? Já tinha sido poupado diante do Atlético Goianiense, mais uma vez poupado, e aí a gente já começa a projetar, será que o Tiquinho irá viajar para Caxias do Sul ou será guardado para o jogo, né, que vai ser o jogo do ano, né, até o momento da próxima quarta-feira diante do Palmeiras, né? Eu começo a acreditar que isso possa acontecer, até porque hoje o Botafogo tem um substituto, né, digamos, à altura do Tiquinho, que é o Igor Jesus, né? Há pouco tempo atrás, as opções do Botafogo eram o próprio Janderson, que hoje está no Vitória, o Matheus Nascimento, que hoje está lá entregue ao departamento médico já há um bom tempo, né? Então hoje o Botafogo tem um jogador aí que inclusive marcou o seu primeiro gol no sábado, né? Então eu acredito que talvez o Tiquinho só reapareça na lista de relacionados realmente para o jogo do Nilton, dia 14. Se você ainda não garantiu seu ingresso, corre, porque está acabando. Estreia do Fogão nas oitavas, beleza? Falando então ainda do jogo de logo mais 19 horas, hein, galera? Ficar atento o horário, né? Cada jogo é um horário diferente. Hoje à noite, às 19, devemos ter uma Fonte Nova aí com um grande público, né? Até porque Botafogo e Bahia estão ali equiparados, né? Empataram o primeiro jogo 1-1. Caso um novo empate aconteça, o jogo irá para os pênaltis. Quem vencer leva a vaga para as quartas de final. E não só a vaga, né? Uma bela bolada de, olha, 4,515 milhões de reais, tá? Mais ou menos 4 milhões e meio de reais, mais que isso. Um belo dinheiro que não vai fazer mal nem a Eagle e nem ao Grupo City, né? Tomara que venha para o Fogão, né? Essa grana. Vamos falar também dos retornos, tá? Botafogo, vocês sabem, o Arthur Jorge poupou alguns jogadores na partida lá do Antônio Ascioli, né? Entre eles o Marlon Freitas, o Gregory e o próprio Damian Soares, tá? Então são voltas aí que eu acredito que jogadores que irão atuar, começar jogando, tá? Na partida de logo mais. Um outro desfalque que o Botafogo tem, só relembrando, que eu citei há pouco, né? O Matheus Martins. Matheus Martins, vocês lembram que não foi inscrito a tempo, né? Não deu tempo de inscrevê-lo nessa fase da Copa do Brasil, então ele também não jogará. Quem mais? O goleiro Raul também já atuou lá pelo São Luís do Rio Grande do Sul, então também não pode atuar na Copa do Brasil. Então basicamente aí são essas baixas, né? O Tiquinho, o Marçal, o Matheus Martins e o goleiro Raul, né? Não estou nem contando com o Rafael, o Matheus Nascimento, que esses aí, Pablo, né? Esses aí a gente já, né, sabe a situação, né? E o próprio Júnior Santos, que eu falei aqui no início do vídeo. Galera, transmissão do jogo, tá? Quem não for a Bahia, transmissão do jogo Sport TV e Premiere, tá? Vai ser o Antero Neto que vai fazer a narração, com comentários do Gente Boa Vascaíno, Lédio Carmona, e também do Grafite, tá? Vamos então falar do provável time do Botafogo. Eu acho que dessa vez a gente vai chegar perto aí da escalação do Arthur Jorge, apesar de que ele sempre surpreende, tá? Goleiro John, Damian Soares de volta, né, no lugar do Matheus Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano, né? Dá para cravar aí o Cuiabano dessa vez sem o Marçal. Meio de campo, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. E na frente, Luiz Henrique, que está voando, né? Igor Jesus e Carlos Alberto, que está numa boa fase aí. 2 gols em 3 jogos, tá? Esse deve ser o time. Não acredito que mude muito. Se falou um pouco, talvez, da possibilidade do Tietê jogar, né? E talvez jogaria ao invés do Savarino, né? Mas a tendência, tá, é que seja Savarino e Carlos Alberto atuando aí, e como eu falei, o Almada entrando no decorrer da partida, né? Provavelmente ali no segundo tempo. Esse deve ser o Fogão.
arbitragem FIFA do Rio Grande do Sul, do Rafael Rodrigo Klein, e eu vou dar um repasse aqui rápido nos confrontos dessa fase, né, também conhecida como oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco atuou ontem em São Januário, ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense, então se classificou, tinha sido empate, né, 1-1 o jogo de ida, então o Vasco é o primeiro time classificado, beleza? Outros confrontos que vão ser decididos hoje, tá? O Atlético Mineiro e CRB, primeiro jogo foi 2-2, o Red Bull Bragantino vai jogar em casa dessa vez, tendo que correr atrás de um prejuízo de 2-0 diante do Atlético Paranaense. Palmeiras, a mesma situação, corre atrás de um 2-0, né, de uma derrota de 2-0 para o Flamengo, vai tentar reverter. Grêmio e Corinthians, por enquanto tudo igual, a mesma coisa que Botafogo e Bahia, tudo igual, foi 0-0 o jogo lá de Itaquera, e o Fluminense vai receber justamente o nosso próximo adversário do Brasileirão, o Juventude, tendo que reverter em um placar de 3-2, né? O Fluminense perdeu lá em Caxias do Sul por 3-2, o Fluminense que está em grande recuperação no Brasileiro, e eu acredito que consiga até essa classificação se mantiver a boa fase lá do Mano Menezes. O único confronto que vai ser amanhã é um confronto que também está encaminhado por 2-0, mais um 2-0, que foi o São Paulo, né? O São Paulo venceu o Goiás no jogo de ida, então também vai decidir aí com uma certa vantagem, beleza, galera? Pessoal, eu não prometo live hoje, eu vou ter um dia meio corrido, mas se der, fiquem ligados aí, notificações, é importante vocês clicarem no sininho, se der tempo eu faço uma live aí pré-jogo, se não der, bom jogo para todos nós, um jogo importante, eu estou animado, eu estou otimista, não vai ser um jogo fácil, o Bahia vem de 6 jogos sem vitória, então o Bahia não está assim num grande momento, apesar de ter feito, eu diria que um jogo até razoável contra a gente no Newton Santos, né? Então é isso, vamos com tudo, claro, a gente quer muito a classificação, se ela não vier, não é para a gente, né, entrar em desespero, mas é claro que a gente quer continuar vivo aí nas 3 competições, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, beleza? Deixa seu like, faça o seu comentário, galera, é muito importante você comentar aí embaixo, então eu vou pedir hoje para vocês comentarem o seguinte: qual o palpite para o jogo de hoje? Qual o placar e quem faz os gols, tá? Não é bet, não vale nada, é só uma brincadeira aqui, descontraída, do que você está acreditando. Será que o jogo vai para os pênaltis? Né? Né? Se pintar um novo empate, um confronto aí que vem sendo né, comentado, né, como o mais equilibrado de todos esses que eu acabei de falar para vocês, entre Botafogo e Bahia. Né? Tá ali 50-50, né? Equilíbrio total, quem vai se classificar, Botafogo ou Bahia, tomara que seja a gente, beleza? Fogão para cima. Hoje, fortes emoções, valeu! E uma boa estreia, tomara que seja uma grande estreia do Almada. Tô botando fé, hein?